Muito boa noite, começando aqui pela TVC, sob os canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Na apresentação hoje aqui ao vivo, eu, Tiago Botelho, diretor do SIMP, nesta noite de 28 de junho de 2013. Com a imensa satisfação, o SIMP aqui apresenta o seu programa, cujo mesmo se estende até às 20 horas da noite. Sempre lembrando que você é o nosso convidado, está sempre aí nos auxiliando na construção desse programa. O SIMP também, além desse programa ao vivo, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, também temos todas as nossas demais mídias eletrônicas. Então, no rodapé aqui do seu televisor, acesse o site do SIMP, www.simpelotas.com.br. O site do SIMP que é atualizado com várias informações e notícias diariamente. Só agora à tarde mesmo nós colocamos 4 novas matérias, de 4 segmentos distintos da categoria, que estão aí em ritmo de assembleia, algumas categorias aí já entrando em situações de greve, audiências públicas, enfim, a vida do municipário não para nunca e, consequentemente, um sindicato representativo, combativo no que tange à defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores, o SIMP, por isso que o SIMP é sempre atuante, independente do período, do dia. Então, se você entrar lá no www.simpelotas.com.br, você verificará aí os trabalhos desenvolvidos ao longo dessa semana, mais especialmente no dia de hoje, e vou estar explicando, foi até por isso que atrasou o início do nosso programa, todos os diretores do SIMP envolvidos em diversas atividades que eu vou estar os informando ao longo do programa. Por isso aqui pedimos desculpas, pelos 10 minutos aqui inicialmente de atraso, mas é porque de fato a gente vai estar aqui inclusive demonstrando através de imagens que, mesmo estando nessa representatividade diária, a gente conseguiu ainda registrar, editar os vídeos e trazer para vocês aqui que nos prestigiam com a sua audiência. Também, se você não recebe estas matérias, estas informações na sua caixa de entrada de e-mail, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado conosco. Então, faça como os mais de 1.350 servidores e pessoas em geral, da comunidade em geral, que tem o seu e-mail cadastrado com o e-mail do SIMP, ou seja, para que recebam de forma ágil, rápida, antes mesmo das notícias serem veiculadas na imprensa como um todo, receba as notícias produzidas pelo SIMP. Então, se você não recebe, envie um e-mail para nós solicitando tal cadastramento. Solicito que vocês cadastrem o meu e-mail para fins de receber as informações do SIMP. Simples assim. Então, se você ir lá no simp@simpelotas.com.br, coloque lá no remetente da sua mensagem, simp@simpelotas.com.br. Esse é o e-mail oficial do SIMP. Dúvidas, questionamentos, críticas, enfim. É através daí que a gente tem um contato também de forma personalizada, embora virtual, mas a resposta é direcionada para aquele quem perguntou, quem questionou. O nosso Twitter também, todas as matérias que são publicadas no site, o link delas é automaticamente publicado também pelo Twitter. Então, se você quiser ser um seguidor dos passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas, verá todas as postagens do SIMP, então em tempo real ali pelo celular, pelo Note, pelo tablet, enfim, você ali recebe na hora, via Twitter também as matérias produzidas pelo SIMP. O youtube.com/simpelotas, ou seja, lá no YouTube o SIMP possui um canal de vídeos, onde tem vídeos das mais diversas atividades do SIMP, inclusive desse nosso programa de TV, que vai ao ar aqui ao vivo, todas as sextas-feiras, aqui pela TVC, mas para aqueles que não têm a oportunidade de assistir ao vivo, porque não tem TV a cabo, ou que tenha, mas não estava em casa no momento do programa, não tem problema. O programa, na segunda-feira, posterior à sexta do ao vivo aqui, o programa, a sua gravação, é disponibilizada, tanto no site do SIMP, tanto no canal de vídeos no YouTube. Então, se você colocar lá no site do YouTube /Simpelotas, verá
todos os programas de TV, pois ali nós postamos. E o último programa, o mais atualizado, é o que fica durante uma semana lá no site do SIMP. E o Facebook também, né? Se você quiser nos achar ali pelo Facebook, curtir, compartilhar, né? Comentar as nossas postagens, só colocar SIMP Pelotas que você nos achará, né? Todas as nossas matérias também que são enviadas para os e-mails, que produzimos e também as publicamos no site, elas também são disponibilizadas via Facebook, ok? Então essas são todas as mídias e ferramentas aí para você entrar em contato conosco e estar a par, né, da vida dos municipários, da vida sindical, né, de uma entidade aí que representa o conjunto dos trabalhadores da Prefeitura Municipal de Pelotas. Lembrando que esse nosso programa aqui é ao vivo, por isso você pode participar aqui conosco através do envio de mensagem de texto. Então se você quiser aqui conversar conosco, enviar se você tem alguma dúvida, uma crítica, uma sugestão, né, querer interagir conosco até às 20 horas, basta você enviar um SMS para o número que encontra-se aqui no rodapé do seu televisor, 9122-8820. Esse é um número para você enviar mensagens. Bom, pessoal, a exemplo do programa passado, que vocês lembram-se que eu iniciei o programa e depois, posteriormente, chegou o Douglas, é praticamente quase a mesma situação de hoje referente à semana passada, ou seja, o SIMP está com uma série de demandas, né, e isso é bom, é bastante trabalho, inclusive sábados, domingos, mas é pela luta justa pelos trabalhadores, né? Os colegas da Eterpel, da empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, né, mais uma vez aí a gente não teve avanços na reunião que tivemos com o presidente da empresa, o diretor-presidente da empresa pública lá do terminal rodoviário, o Ademir Oliveira. Não houve avanços na proposta dos trabalhadores e nós já explicamos no programa passado o quão rentável, o quão lucrativo, né, são os recursos da empresa do terminal rodoviário de Pelotas, ou seja, tem condições de avançar na proposta tanto no salário, tanto quanto no vale alimentação. Cabe salientar que hoje a Eterpel possui um número aí de aproximadamente 70 trabalhadores e já há, na sua maioria, ou seja, 80% desses trabalhadores já têm salários padrões abaixo do mínimo. Já estão com salários padrões de 604, zelador lá já tem padrão de R$501, esse emprego de zelador e vários outros empregos, emissor de passagens, enfim, vários outros colegas lá. E tentamos aí avançar nas negociações, né? Então tivemos, na verdade, uma assembleia nesta segunda-feira, que logo eu já vou estar mostrando o vídeo dessa assembleia. Então, em virtude disso aí, desencadeou uma série de demandas, inclusive o dia de hoje. Então, o Douglas não está nesse momento aqui presente, pois o Douglas está junto com os colegas lá da Eterpel, nesse momento, lá na empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, porque a categoria deflagrou, de fato, greve. Ou seja, tiraram na última... Na verdade, nós tivemos uma assembleia na segunda e na quinta-feira, no dia de ontem, para ser mais preciso. E aí, né, já lá na assembleia de segunda-feira, já havia ficado deliberado de enviarmos um ofício ao prefeito. Por que o prefeito? Porque o prefeito disse que não ia participar da negociação da Eterpel, pois o diretor-presidente da empresa pública tinha toda a autonomia para discutir. Depois de algumas rodadas de negociações, o diretor-presidente da empresa disse que não tinha essa autonomia e que era uma ordem aí do prefeito Eduardo Leite de delimitar o mesmo reajuste para todos os trabalhadores da prefeitura, o mesmo índice de reajuste, 7,5 e 8,33 no Vale Alimentação. O que foge, na verdade, de toda aquela fala que o prefeito Eduardo Leite faz, né, que é a administração direta, que somos nós, estatutários e seletistas, não tivemos condições de ter um aumento maior, porque ele mesmo ratificou por diversas vezes que a prefeitura não é empresa, não visa lucro, está passando por dificuldades, é o primeiro ano de governo. Mas ele sempre ratificou nessa sua fala que justamente as empresas públicas, as autarquias, elas tinham essa autonomia, até por ter o gerenciamento de seus próprios recursos. Justamente por isso. Tanto que tem vale alimentação diferenciado, salários diferenciados dos trabalhadores da administração direta. Agora, chegou um momento que o prefeito disse que ele não ia participar da negociação,
O diretor-presidente diz que não tem essa autonomia que o prefeito fala, então alguém está falando diferente, ou o prefeito ou o diretor-presidente, mas o que ficou evidenciado é que há uma linha política, sim, do prefeito Eduardo Leite, dizendo, olha, independentemente se a empresa do terminal rodoviário dá lucro, e isso é graças ao serviço prestado por aqueles trabalhadores, independentemente disso, se dá ou não dá, eu, chefe do executivo, digo que o índice em percentuais é esse e pronto. Isso é que está provado. Pois a empresa Terminal Rodoviário de Pelotas, a gente já abordou aqui neste programa, em outros anteriores, nas mais diversas situações, né, que são apenas 70 trabalhadores. Para vocês terem uma noção, se hoje fosse dar R$ 50 de aumento no vale alimentação para cada trabalhador, como são 70 trabalhadores, 70 vezes 50, né? 70 trabalhadores vezes R$ 50 cada um, isso geraria uma despesa de no máximo R$ 3.500. Então, qual é o impacto numa folha, né, de R$ 3.500 mês? Então, na verdade, é uma conjuntura totalmente diferente dos demais trabalhadores, né, da Prefeitura de Pelotas, mas o prefeito Eduardo não está respeitando, digamos assim, essa autonomia de negociação. E é por isso que tem levado aí esses trabalhadores a prosseguirem, né, com essas mobilizações, e que ao longo do programa aqui, através dos vídeos, vou estar demonstrando. Então, isso levou a categoria a estar em greve, a partir já do dia de hoje, e o Douglas acompanha lá. Então, se o Douglas tiver tempo ainda de chegar no decorrer do programa, ele estará presente aqui conosco, ok? Mas vou mostrar os vídeos e todo o desenrolar e o desfecho das assembleias que houve nesta semana, a audiência pública que realizamos com os trabalhadores da Eterpel hoje pela manhã na Câmara, tivemos agora à tarde uma assembleia dos guardas municipais, tivemos ontem uma assembleia com os agentes de trânsito, enfim, o SIMP não para nunca e você vai estar informado logo logo disso aí. Nós recebemos uma mensagem de texto da Dani. Dani, um grande abração, um beijão para ti. E a Dani nos questiona assim: boa noite, Thiago. E o incentivos? Tens novidades? Abraços, Dani. Bom, Dani, é aquela história, né? Lá na database, o prefeito tinha dito que em nenhum momento estavam sendo negados os pagamentos do incentivo à titulação, para quem tem direito, pagamento de gratificação de difícil acesso, pagamento de horas extras, né? Enfim, de várias outras vantagens. E nós havíamos comprovado para o prefeito na database que sim, vários servidores já haviam feito seus protocolos lá na administração de pedido de pagamento desde janeiro desse ano. E que, passados alguns meses, iam na administração, a administração sequer dava uma resposta por escrito daquele protocolo. Não dava nem deferimento, nem deferimento. Ou seja, o servidor saía sem resposta alguma. Então, na database, nós elencamos isso para o prefeito e ele disse que os casos que haviam ocorridos como esse, o não pagamento ou a não resposta, para aqueles que já haviam feito protocolos, que o SIMP encaminhasse esses protocolos diretamente para o seu gabinete. Por isso que lá na database, nas Assembleias Gerais, nós informávamos. Você que já fez o seu protocolo de pedido de pagamento na administração, compareça no SIMP, o SIMP xerocará o número do protocolo, faremos um ofício e o encaminharemos diretamente para o gabinete do prefeito. Não sei se foi teu caso, Dani, mas mais de 50 pessoas procuraram o SIMP, já com o protocolo de pedido feito na administração, e nós remetemos, Dani, todinhos esses ofícios para o prefeito, desde maio para cá, todos. Finalzinho já de abril praticamente, ali, início de maio para cá. O que aconteceu? Tivemos informações da administração que a gratificação de difícil acesso estava sendo paga, mas que o incentivo à titulação, algumas pessoas não receberam, e acho que deve ser o teu caso, só não sei se tu fez o protocolo de pedido há um bom tempo atrás, lá na administração, mas soubemos que várias pessoas não receberam, mesmo a gente tendo enviado para o prefeito. Ou seja, chega lá na administração, o secretário Cruz simplesmente barra, não paga. Pior do que não pagar é dizer que não vai pagar. Ficam omissos e não respondem quanto ao protocolo feito. E o prefeito fica com aquela balela de dizer que é só enviar para o meu gabinete que eu mando, porque não tem nenhuma ordem para não pagar. Existe sim, existe uma ordem para não pagar. A partir do momento que não paga uma coisa que é consolidada, que é direito, que tem que vir mensalmente, há uma ordem. Não existe duas prefeituras no município. O prefeito tem ampla
amplo contato com o secretário Cruz, esse assunto ele já sabe e já está esgotado. Por que está esgotado? Porque já fizemos esses encaminhamentos administrativos e para algumas pessoas que não receberam não funcionou. O que a gente quer dizer com isso, Dani? O que o SIMP orienta nesse sentido? Que os encaminhamentos de requerimentos, tipo pedindo pagamento de horas extras, que já foram feitos e não foram pagas, solicitação de pagamento de incentivo, que foram feitas e não foram pagas, difícil acesso, entre outros, o SIMP orienta para que as pessoas encaminhem ação judicial mesmo para cobrar esse pagamento da prefeitura, com ajuizamento de ações diante da inércia da administração municipal. Quem é sócio do SIMP, basta procurar a nossa assessoria jurídica e vai ser encaminhado esse pedido, esse ingresso de ação judicial. Quem não é sócio pode se associar e utilizar a assessoria jurídica ou procurar seu advogado particular, né? Então, as pessoas, por exemplo, que querem solicitar tanto a gratificação de difícil acesso, horas extras, né, o incentivo, seja o professor na área do magistério ou o técnico científico, né, ou o pessoal que é da saúde, enfim, pessoal que tem direito ao incentivo, né, de qualquer espécie, né, tem direito de ingressar com ajuizamento de ações, né? Então, procure a nossa assessoria jurídica do SIMP, que presta serviços lá de segunda a quinta-feira, então segunda, terça, quarta e quinta, das 10h30 às 11h30, por ordem de chegada do sócio, a assessoria jurídica lhe atenderá e encaminhará essa demanda, porque esgotou-se o diálogo, a questão administrativa no que tange a esse encaminhamento. Bom, as pessoas já fizeram o protocolo, não obtiveram respostas nem de deferido ou indeferido, falamos para o prefeito disse que não tinha ordem nenhuma dele para não pagar, pediu para que encaminhássemos ao seu gabinete, todas as pessoas que procuraram o SIMP encaminhamos ao gabinete, passou essa folha de pagamento, muitas pessoas não receberam, e aí não resta mais dúvidas, né? Então, tem que ingressar com uma ação judicial para justamente cobrar nesse sentido, porque não há mais cabimento a prefeitura ficar negando um direito, né, que é do servidor. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Tem mais uma mensagem aqui. Oi, Tiago, gostaria de saber se é legal não podermos passar 2 vezes o cartão do Vale Transporte junto. Isso é coisa do prefeito ou das empresas? Obrigado, abraço. Final 6196. É coisa dos dois. É coisa dos dois, tanto do prefeito, tanto quanto da empresa. Até porque as empresas, né, o sindicato das empresas do transporte coletivo, prestam um serviço para a prefeitura. A prefeitura paga para elas prestar o serviço, né, e essas exigências, essas obrigações, legal primeiro que as empresas têm a concessão, né, de explorar o serviço de transporte coletivo na cidade de Pelotas. E quem é o poder concedente? A Prefeitura Municipal de Pelotas. Então, ambos, né, têm direito de regrar o sistema de utilização. Tanto que é a prova que nem nós fomos consultados, né, e nem orientados quando do fim do Vale Transporte de papel para o Vale Transporte do cartão magnético. Você se recorda que foi aquele descalabro em fevereiro, né? A prefeitura não tinha informado ninguém, o SIMP é que teve que cobrar da prefeitura como é que seria feita a utilização do cartão, né? Exigimos que não tivesse a identificação da pessoa na frente com o CPF, a prefeitura fez com o CPF na frente, né? Os vários problemas que dão até hoje, pessoas que não recebem os créditos, né? Outras que o crédito de uma hora para outra zera, né? Enfim, ainda há grandes problemas nesse sentido. Agora, eles podem legalmente fazer? Pode. Por quê? Por causa que você é uma pessoa. O cartão magnético é para uso seu pessoal. Se num mesmo momento, na hora da passada da catraca, registrar, por exemplo, com aquele cartão, passou na roleta e em menos de 30 segundos, 1 minuto, passa de novo na mesma roleta, subentende-se que esta pessoa ou ela está transportando 2 diferentes, ou está pagando para uma outra dos seus créditos, né? Ou ela passaria a roleta, desceria automaticamente do ônibus e subiria lá pela porta da frente para passar de novo, né? Na verdade, é até um absurdo isso aí que eles fazem, porque não era necessário isso aí. Já é descontado do contra-cheque 6% do nosso salário, que é a contrapartida para o empregador, ou seja, a Prefeitura de Pelotas. Os créditos, né, porque é crédito, é dinheiro, né? Só que um dinheiro numa forma virtual. Não está ali dizendo que são 2 vales, são 3 vales, 4. É valor.
se eu tenho direito àquele valor e ele é específico para o uso do transporte coletivo, casa-trabalho, trabalho-casa, não teria a necessidade de fazer todo esse regramento. Mas, né, a prefeitura, desde já, a gente já sabia desde o início a sua real intenção, né, de para que seria essa implantação desse sistema, né, seria mais uma economia que a prefeitura faria em cima dos servidores, né, e vocês querem ver o maior exemplo disso? Eu lhe dou o maior exemplo disso. O prefeito Eduardo Leite recentemente diminuiu o valor da passagem aqui em Pelotas, do transporte coletivo urbano. Mas não foi ele simplesmente porque quis. Isso aí foi porque o governo federal, e isso é uma política agora nacional, em virtude dos protestos, das marchas, das mobilizações, né, retirou, né, alguns tributos e impostos que faziam com que pesasse, que influenciasse direto no valor, né, acrescido no valor do Vale Transporte. Ou seja, com a retirada de PIS e COFINS, fez com que barateasse isso. Então, na verdade, o prefeito Eduardo Leite não foi uma posição sua, né, meramente de gestor local, bem antes das marchas, mobilizações, dessa unificação do povo nas ruas solicitando isso e outras demais demandas, né? Na verdade, o prefeito reduziu o valor do transporte coletivo frente à medida que o governo federal tomou nesse sentido. Nunca, em nenhum momento, o prefeito Eduardo Leite comentou em reduzir a passagem de transporte coletivo a partir do momento que o governo federal liberou para os municípios e estados, né, essa autonomia. Mas veja como isso aí agora é lucrativo para a prefeitura de Pelotas. Reduziu o valor das passagens, correto? Se a prefeitura de Pelotas tem que comprar X créditos mês para dar para você, que está nos assistindo, para eu, que sou trabalhador também da prefeitura, para todos nós municipários, ela vai poupar agora. Exemplo, se antes para me dar 200 vales transportes, 2 vezes para voltar por dia, digamos que isso desse em reais lá no mês, R$230, esse mesmo número de vales hoje, como o valor da passagem diminuiu, esse mesmo número de vales que a prefeitura gastava para comprar das empresas, a prefeitura vai poupar, porque ela vai adquirir esses créditos da empresa por um valor menor, porque ela mesma, a prefeitura, baixou o valor dos vales, correto? Então a prefeitura vai gastar menos ao adquirir esses créditos de passagem com a prefeitura. Mas veja como o negócio também é lucrativo para a prefeitura. Os 6% que é descontado do nosso contra-cheque, que é a contrapartida para o empregador, no caso, para a Prefeitura de Pelotas, não é descontado do valor do Vale Transporte, é descontado dos nossos vencimentos, dos nossos salários, do que a gente ganha. Então, vejam bem, diminuiu o valor do Vale, a Prefeitura vai poupar ao adquirir das empresas o valor que ela paga para nos dar lá no nosso cartão magnético, mas ela vai continuar ganhando aquilo que ela já ganhava da gente, que é os 6% que desconta do nosso contra-cheque, que esse 6% que desconta do nosso contra-cheque não é sobre o valor do vale, senão seria proporcional a essa redução, é sobre o valor dos nossos salários. Então vejam que a prefeitura não dá ponto sem nó, né? Dá uma coisa, mas tira a outra. Bom, oi amigos, estou sempre juntos com vocês, Daltro Sodré. É verdade, Daltro, estamos sempre juntos aí, fazia um bom tempo aí que o Daltro não nos mandava mensagem, mas a gente sabe que mesmo quando o Daltro não manda, está sempre nos assistindo. O Daltro, que é um peleador aí na luta também do movimento social sindical. Daltro, um grande abraço para ti, obrigado aí pela tua audiência, Daltro. Bom, pessoal, eu vou tocar aqui porque já são 7h35 da noite, né? 19 horas e 35 minutos. Ô Wagner, eu vou pedir por gentileza para que tu nos coloque aí o primeiro vídeo que trata aí da Assembleia dos Trabalhadores da Eterpel, assembleia essa que ocorreu nesta segunda, né? Também tivemos uma assembleia nesta quinta-feira, então tivemos 2 assembleias com os trabalhadores da Eterpel. Obrigado, Wagner. Então, né, os trabalhadores da Eterpel aí na Assembleia, lá no auditório interno do Colégio Municipal Pelotense, mais uma vez aí a gente tentando, né, ter um avanço nas negociações. E o que foi deliberado, pessoal, nessa Assembleia, numa tentativa de negociação? Como o diretor-presidente da Eterpel diz que ele não tem a autonomia para negociar, como o prefeito disse que ele teria. E
A própria Eterpel, né, na figura do diretor-presidente, diz que o prefeito tem uma iniciativa aí de dar o mesmo percentual para todos, não respeitando a autonomia das empresas públicas, das autarquias, dos seus recursos próprios, enfim, de poder negociar, né. Na verdade, há uma contradição na figura aí do prefeito com o diretor-presidente da Eterpel. Bom, o que os colegas deliberaram nessa Assembleia? Isso na segunda-feira. Se até às 18 horas de quinta, de ontem, o prefeito não os recebesse, ou seja, a Comissão de Trabalhadores da Eterpel e o SIMP, se o prefeito não os recebesse até ontem às 18, ou se não houvesse avanços nas propostas, os servidores já haviam comunicado, com ampla antecedência, porque isso ocorreu na segunda, que entrariam em greve a partir desta sexta-feira, ou seja, de hoje. Ontem, até o final do dia, praticamente, até o final da tarde, o prefeito não reuniu-se conosco e não havia mandado ofício. Lá no final da tarde de ontem, esgotando-se o prazo dado pelos trabalhadores, né, o chefe de gabinete do prefeito, Thiago Bintin, que é quem assina o ofício enviado ao SIMP, disse que não teria condições naquele momento do prefeito de receber, pois estava em viagem a Brasília e outras demandas que ele estava atendendo, né, que não seria possível naquele momento, que o DAER, o Departamento Autárquico de Estradas e Rodagens, que é responsável pelo funcionamento dos terminais rodoviários, mandou um ofício para a prefeitura. Então a prefeitura, quando nos mandou esse ofício, mandou em anexo esse ofício do DAER. E o ofício do DAER é dizendo, né, que a rodoviária não pode parar, que a rodoviária é um serviço essencial e outras situações mais. Só que essa greve ela é legítima. Ela está trabalhando com um percentual mínimo de 30 trabalhadores. No mínimo 30%, perdão, não é 30 trabalhadores. Do total dos trabalhadores, 30%, já que eles são seletistas, né, estão garantindo, né, as atividades da Eterpel. Só que fora esses 30, todo o restante, 100% desse restante, está aderindo fortemente à greve. E é elogiável, né, porque na história da Eterpel nunca teve paralisação ou greve. São servidores que prestaram seleção pública, passaram por provas, mas do regime CLT. E hoje estão abaixo de salário mínimo nacional, com más condições de trabalho, né? Nós mostramos aqui no programa passado a rodoviária aí cheia de goteiras, as pessoas ali de guarda-chuva praticamente dentro do segundo andar, ali nos guichês, para comprar as suas passagens, né? O bebedouro lá não funciona, né? Os banheiros muitas vezes sem papel higiênico, enfim, né? Com muitas deficiências para prestar um serviço de qualidade para a comunidade pelotense. E mesmo assim a Eterpel é altamente lucrativa. A Eterpel mensalmente, ela arrecada, só com comissão da venda das passagens das empresas de ônibus, cerca de quase R$300 mil mês. Só a comissão que fica para ela, né, da venda de passagens. Tem mais arrecadação nos aluguéis das lojas ali estabelecidas, as taxas de condomínio que ali são pagas, o estacionamento, que também é cobrado, é pago, né? O serviço de bagagens e encomendas, que também é cobrado, que também é pago, o camping municipal, porque o camping municipal é de responsabilidade da Eterpel, e quem frequenta lá verão e tudo vê que o camping municipal está sempre cheio, né, a utilização dele, né, enfim. Então tem uma série de requisitos aí que credencia a poder avançar nessa negociação. Então, na resposta aí do chefe de gabinete do prefeito, disse que não seria possível reuni-los, então que o prefeito os reuniria na terça-feira. Bom, como já havia, mesmo o prefeito dizendo que se colocava à disposição somente para receber na terça, o prefeito estava assumindo a condição que eles iam entrar em greve, sabendo que ia entrar em greve, sabendo que isso poderia causar transtorno para todos os usuários do terminal rodoviário. Vejam bem, terça-feira, o prefeito já tinha lá no seu gabinete o ofício avisando com 48 horas de antecedência que se ele não recebesse esses trabalhadores, que se ele não avançasse nas propostas, os trabalhadores entrariam em greve na sexta. Bom, já que o prefeito disse que só os receberia a terça, assim foi cumprido. Hoje, né, a partir da 00:01, oficialmente, da madrugada de quinta para sexta, ou seja, no dia de sexta, os trabalhadores da Eterpel, né,
entraram em greve. Os trabalhadores da Etrepel entraram em greve e essa greve com paralisação de atividades se dará hoje, amanhã, domingo e segunda. E vamos ver então o que vai dar nessa reunião diretamente com o prefeito Eduardo Leite na terça-feira. Mas na sequência eu vou depois mostrar, porque não é o vídeo que está na sequência ali para o Wagner colocar, mas pós o vídeo que em seguidinha vou chamar, mostrarei imagens da audiência pública de hoje na Câmara, que foi muito importante para mostrar para a comunidade, para as pessoas que assistem a TV Câmara, para todos que estavam lá no plenário, de fato, ouvir os trabalhadores, ouvir os vereadores, que de fato têm razão, né, do porquê deles estarem aí paralisados, do porquê, né, de estarem reivindicando também melhores condições estruturais para a comunidade que paga e utiliza, né, do terminal rodoviário de Pelotas. Eu vou dar aqui dois informes rapidinho, pessoal. A viagem a Montevidéu, Uruguai, né, mais uma iniciativa aí do SIMP de propor a seu quadro de sócios e dependentes, mais uma viagem internacional, né, uma viagem a Montevidéu, capital do Uruguai, né, excursão dia 14 de setembro. 14 de setembro é a saída, e é uma excursão muito legal. Por quê? Né, quem for nessa viagem já vai estar incluído ônibus, ida e volta, hospedagem em hotel, com café da manhã e com guia turístico, e o ônibus levará a todos os pontos turísticos, com visita guiada, ou seja, um city tour. Então, ida e volta ao Uruguai, já embutido com hotel, ou seja, hospedagem, já com café da manhã também incluído, e também com city tour, com passagem em todos os pontos turísticos elencados, né, e nada a pé, nada por meios próprios, e sim com o mesmo veículo que nos transportará. Pessoal, deu pouco mais de um mês de anúncio dessa viagem, já lotamos um ônibus. Não há mais lugares para os ônibus, apenas um mês. Anunciamos isso por apenas um mês. Mas fiquem tranquilos, o SIMP está fazendo um cadastro de reserva. Ou seja, se até dia 10 de julho, por que até 10 de julho? Porque até 10 de julho é possível as pessoas parcelarem o valor em até 3 vezes sem juros, consignado, né, no contra-cheque. Então, até 10 de julho, se o cadastro de reserva formar no mínimo ali umas 30 pessoas, nós vamos alugar um segundo ônibus, com certeza. Se até esse dia não fechar esse número, fica inviável, né, alugar um ônibus para metade dele apenas ser ocupado. Então, para as pessoas que interessarem, vejam o valor. Pode parecer alto assim no início, mas não é. R$300, podendo ser parcelado em 3 vezes sem juros. Só que R$300 é ida e volta em ônibus leito até Montevidéu, capital do Uruguai. Já está a hospedagem do hotel incluída, já está o café da manhã incluído, já está o guia turístico incluído, e todos os pontos turísticos ninguém vai precisar andar a pé ou por meios próprios. Vão ser levados em todos os pontos turísticos, né? Hoje, se vocês pesquisarem aí na internet, R$300 praticamente é o preço da passagem de ida e volta ao Uruguai. Nada mais do que isso. Ida e volta. E em horários pré-definidos. Podem pesquisar. R$300 é ida e volta ao Uruguai, Montevidéu, sem nada. Sem nada. Né? E a pessoa ainda só desce na rodoviária e embarca em uma outra rodoviária. Ou seja, vai ter que pegar provavelmente outros ônibus, táxi, outros meios para se deslocar. Né? Então está muito facilitado. Então, quem tiver interesse, procure o SIMP até o dia 10 de julho, ok? Também quero dar outro informe importante. Nós teremos aí, agora nesta terça-feira, dia 2 de julho, a Conferência Livre dos Trabalhadores em Educação, CONAI, que o Douglas falou semana passada aqui. A CONAI Regional Sul Pelotas vai acontecer nesta terça, dia 2 de julho, né, no horário da 1h30 às 6 da tarde, lá na Câmara de Vereadores. Então, atenção, trabalhadores da educação, sejam funcionários de escola e professores. Terça-feira agora, dia 2 de julho, da 1h30 da tarde até às 6 da tarde, na Câmara de Vereadores, nós vamos ter ali, né, a Conferência Livre dos Trabalhadores em Educação, onde nós vamos discutir, né, várias pautas importantes dos trabalhadores na área da educação em Pelotas, seja em nível estadual e municipal.
Porque o CONAI, a Conferência Livre dos Trabalhadores em Educação, vai ser realizada aí pelo SIMP em conjunto com o CEPER sindicato. E é para discutir a política, né, em nível local, para depois ser levado as demandas que tiráramos aqui em nível estadual para finalizarmos essas demandas e as debatermos no ano que vem, em 2014, que será a realização, né, da Conferência Nacional da Educação. Então a gente vai tratar aí da piso salarial dos professores, do próprio pró-funcionário dos trabalhadores em educação, servente, merendeira, monitor, oficial administrativo, que está fazendo pró-funcionário, tem que ter direito aí a um incentivo à titulação, tem que receber mais por isso, né? Então o objetivo dessa conferência é debater amplamente os temas da educação em nível estadual e municipal, no caso, isso é dirigido totalmente a funcionários de escolas estaduais e municipais de Pelotas e professores municipais e estaduais. Ok, pessoal? Então, estão todos convidados a comparecerem lá à tarde. Maiores informações, entrem lá no site do SIMP, que lá tem a matéria, e no Facebook também, a matéria explicando na íntegra o que seria o CONAI, quais são as demandas, quais são os temas que serão discutidos lá na terça-feira. Mas não deixe de comparecer nesta terça-feira. Quero salientar que nesta mesma terça-feira, paralelamente, para vocês terem uma noção enquanto o SIMP está correndo, né, para tudo aí. Nesta mesma terça, enquanto nós vamos estar lá na Câmara de Vereadores à tarde, o SIMP também estará reunido com o secretário de Educação, Gilberto Garcias, para tratar aí especificamente, esta reunião, para tratar especificamente do problema dos professores e funcionários que trabalham na zona rural de Pelotas e que se utilizam da empresa Bosenbecker, né? Um velho problema aí de terem que estar apresentando carteirinhas, né? De problemas na emissão ali no papel do Vale Transporte, de terem que tirarem do seu próprio bolso quando do reajuste da tarifa lá no final do ano, de terem que semestralmente comparecerem na sede da empresa para atualizar os seus dados, enfim, é uma série de problemas que são enfrentados por esses profissionais para conseguirem livremente trabalhar. Então, para a gente tentar, de uma vez por todas, solucionar esse problema, pessoal. Terça-feira é o do CONAI. Essa reunião com o secretário de Educação é na quarta, dia 3. Né? Então, nós vamos ter essa reunião com o secretário para justamente nós debatermos, né, a situação do pessoal da Bosenbecker. Então, só retificando, essa reunião para tratar dos trabalhadores que se utilizam da Bosenbecker na zona rural será quarta-feira, dia 3, às 4h30 na SMED. Ok? O que vai ocorrer paralelamente ao evento da CONAI, da conferência, lá na Câmara de Vereadores, terça-feira à tarde, o que vai estar ocorrendo nesse mesmo momento é a reunião com o prefeito e com os trabalhadores da Eterpel. Então eu peço perdão, até porque é uma série de demandas aqui, eu me confundi. Então, terça-feira, CONAI à tarde, para funcionários e professores da rede estadual e municipal, da 1h30 às 6 lá na Câmara, terça à tarde. E nesse mesmo dia, SIMP trabalhadores da Eterpel estarão reunidos com o prefeito. Na quarta-feira, o SIMP estará reunido com o secretário de Educação para tratar desse problema aí da Bosenbecker e também já estendendo o convite aí para todos os servidores aí, tanto da antiga cidadania, o pessoal da vigilância sanitária lá da saúde, o pessoal que é fiscal também aí da gestão da cidade e mobilidade urbana, os fiscais também da Secretaria de Qualidade Ambiental, o pessoal técnico lá do Serviço de Licenciamento Ambiental, agentes de trânsito, guardas municipais, enfim, todos os municipários estão convidados para sexta-feira, audiência pública sobre a regulamentação do adicional de risco de vida. Ou seja, hoje somente recebe esse incentivo, essa gratificação do servidor que tem a sua integridade física exposta de forma perigosa permanentemente nas suas atribuições. Hoje os guardas municipais e agentes de trânsito é que percebem, né, esse adicional de risco de vida. E a gente viu aí que tem várias outras profissões, outros cargos como estes que eu citei aí, por exemplo, dos fiscais, dos educadores sociais da cidadania, enfim, vários outros, que também têm a sua integridade física
permanentemente expostas no exercício das suas atividades, né? Então, o que seria necessário? É necessário, sim, que o município debata uma lei geral, uma lei municipal, que defina o que é risco de vida e todos aqueles profissionais que se enquadrem tenham direito a perceber os valores de tal adicional. Então, a audiência pública, ela se reveste desse caráter. Lá vai ser o espaço de discussão, das categorias levarem as suas demandas, apresentarem para os vereadores, para a comunidade, vai ser televisionado ao vivo ali pela TV Câmara, que depois é reprisado, mostrar justamente, né, o quão tem no município de Pelotas atividades de extrema, né, situações de risco que são expostos esses profissionais. Recentemente agora, para dar um exemplo, nesse domingo agora, uma dupla de agentes de trânsito foi atender um acidente de trânsito lá no bairro Fragata, né, e do nada, né, pessoas que passaram ali, um veículo em circulação, um rapaz alvejou com uma arma calibre 38, né, com um carro em movimento, ele atirou no vidro do motorista, que era o agente de trânsito que estava conduzindo a Saveiro, uma caminhonete, viatura dos agentes de trânsito. Então, o agente que estava conduzindo o veículo, né, recebeu um tiro. A sorte dele é que o tiro pegou na borracha do vidro lateral, próximo do rosto do agente de trânsito, a bala ricocheteou e saiu no para-brisa dianteiro. Vejam só, tamanha sorte que teve esse agente de trânsito, né, podendo morrer ali fatalmente com um tiro na cabeça, né? Então a bala entrou pelo vidro lateral, pelo fato de ter pego na borracha o projétil, ricocheteou e parou no para-brisa, fez como se fosse uma curva, né? E eu só estou dando um exemplo que são profissionais aí que estavam trabalhando, né, no exercício das suas atividades, no domingo, atendendo um acidente de trânsito, 9 horas da noite no bairro Fragata. E tem diversos exemplos de vários outros segmentos, pessoal da Antiga Cidadania, da SQA, pessoal da mobilidade urbana, que os fiscais foram agredidos lá no Pop Center, enfim. É o tema para a gente debater. Então, todos lá, sexta-feira, né, lá na Câmara Municipal de Vereadores. A princípio será no horário da manhã, então acompanhem o site do SIMP, as redes sociais, liguem para o SIMP ao longo dessa semana para confirmarmos o horário, que a gente vai confirmar o horário, né, ainda com a Câmara, mas será já nesta próxima sexta-feira. Bom, essa aí foi a linha de informes, então para a gente poder vencer, né, a pauta, né, que temos ainda 2 vídeos, eu vou pedir então aí para o Wagner colocar o vídeo da assembleia realizada com os agentes de trânsito. A assembleia esta é realizada ontem, lá na Zufpel, né, ali na 15 de novembro, e um dos temas chaves também foi esse debatido com os agentes de trânsito, né? Os agentes de trânsito aí, além de ratificar os elementos que eles já tinham solicitados lá naquele documento denominado Plataforma dos Municipários, que foi entregue a todos os candidatos a prefeito, e depois tivemos várias reuniões com o prefeito e falamos da importância do trabalho dos agentes de trânsito. Hoje tem um efetivo extremamente reduzido, necessitam do aumento aí do adicional do risco de vida. O salário de agente de trânsito em Pelotas é o mais baixo do Brasil, é uma das poucas secretarias que tem agente de trânsito que funciona 24 horas, Caxias, Rio Grande, em outros lugares, a fiscalização de trânsito municipal funciona até às 7 horas da noite. Depois das 7 horas da noite, é com a Brigada Militar. Pelotas não. É um dos poucos locais que os agentes de trânsito trabalham 24 horas por dia, sem nenhuma segurança, e mais, a Secretaria de Trânsito, lá a antiga Secretaria de Trânsito, que é o prédio que fica lá na Conde de Porto Alegre, esquina Barroso, lá os agentes de trânsito ficam 24 horas. Só que o expediente da Secretaria externo é só da meio-dia às 6h30. A Secretaria fecha, fica os agentes de trânsito, sem nenhum guarda municipal, sem nenhuma proteção a eles. E lá ficam viaturas, ficam equipamentos de sinalização, ficam computadores, ficam documentos importantes. Então o agente de trânsito é agente de trânsito, para sair para fiscalizar na rua, ao mesmo momento ele faz a segurança de todo o patrimônio daquele grande prédio ali, porque não há nenhuma segurança, não tem nenhum guarda municipal naquele prédio, então os agentes de trânsito ficam sozinhos ali. Várias vezes já ocorreu agressão a eles dentro do pátio da secretaria,
dentro do pátio. Uma vez trouxemos até vídeo aí, imagens de uma agente de trânsito, uma mulher que foi agredida indevidamente dentro do setor. Hoje os agentes de trânsito de 6 motos novas aí que receberam viaturas, né, as motos novas todas estão sem funcionar. As 4 motos antigas, lá desde 2002, quando iniciou o serviço, estão todas paradas. Dos 5 automóveis, só 1 está em circulação. Então, de uma frota aí de 10 motos, de 5 veículos, ou seja, 15 viaturas no total, 1 está circulando na rua. 1. Os agentes de trânsito não têm equipamentos de comunicação para entrar em contato com a central, para agilizar o serviço na cidade, para entrar em contato com outro agente, eles têm que usar telefone celular particular. A pessoa ali tem que ter crédito, ou a pessoa tem que ter linha, utilizar ali a sua bateria, que pode acabar a bateria para uma emergência ou algo assim, para entrar em contato com a central, né, para o exercício da função. Então, está muito problemático para poder desempenhar a função, né? Então, uma das propostas aí, o carro-chefe, né, além dessas condições de trabalho, é sim o aumento do adicional do risco de vida, pois aumentou a frota de veículos em Pelotas, aumentou o número de acidentes de trânsito, aumentou o número de agressões sofridas por este e diminuiu o número de agentes de trânsito em Pelotas. Então é mais do que justo que, além de garantir segurança para esses profissionais executarem as suas atividades, que também lhe seja pago o aumento do adicional de risco de vida, pois o risco da vida deles aumentou, porque aumentou a população, aumentou a frota de veículos, aumentou tudo, menos o efetivo e menos a segurança desses profissionais. Então foi tirada uma comissão de 5 agentes de trânsito, né? Esta comissão aguarda uma reunião diretamente com o prefeito Eduardo Leite para debater especialmente o aumento do adicional de risco de vida, mas também, né, tentar solucionar junto com o prefeito Eduardo Leite, né, esses temas, porque está um caos. Os agentes não conseguem mais desenvolver as suas atividades, estão esquecidos, né, nesse sentido, né? Mas é sempre importante ressaltar que o superintendente lá do Departamento de Trânsito, Flávio Alain, tem sido um grande parceiro dos agentes de trânsito, representa o Poder Executivo, né, mas é um grande parceiro dos agentes de trânsito, e assim como o SIMP há anos vem lutando pelo aumento do adicional de risco de vida e demais demandas dos agentes de trânsito, o Flávio Alain tem sido aí um grande parceiro, está aí também, né, na luta para tentar melhorar essas condições de trabalho, mais especificamente aí também, né, o adicional de risco de vida. Nós temos aí 4 minutos ao término do programa, nós vamos chamar um videozinho aí, né, de 2 minutos, vamos ter 2 minutos ainda tranquilamente para encerrar, Wagner. Então, tu colocas aí para nós a audiência pública, né, dos trabalhadores da Eterpel, que foi ocorrida hoje pela manhã, ou seja, ela ocorreu hoje pela manhã lá na Câmara Municipal de Pelotas, e essa então foi a oportunidade dos trabalhadores, dos vereadores debaterem, né, sobre o tema aí da rodoviária. Então foi trazido números, foi trazido quanto a rodoviária arrecada, foi trazida aí também a informação, vejam que importante, quem entrar no site da Prefeitura e acessar o portal da transparência, no portal da transparência, a única empresa ali que não consta salários de ninguém, nem dos CCs, nem dos chefes de departamentos lá da Eterpel, e nem dos próprios servidores, é a Eterpel. Se você entrar no portal da transparência da Prefeitura, aparece do SANEP, aparece tudo de nós trabalhadores da administração direta, está lá o nosso nome, o salário bruto, né, aparece matrícula, aparece o nome das pessoas que estão lotadas em cada secretaria. A Eterpel é a única que não aparece no portal da transparência. Então já está provando que não tem transparência nas contas da própria Eterpel. A Eterpel não divulga os seus resultados no portal da transparência, ou seja, no site da Prefeitura. Façam esse teste, acessem daqui agora a pouco, quando acabar o nosso programa, acessem lá que vocês verão, com certeza, né, que não tem acessibilidade as informações por parte, né, da empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas.
Também isso aí é lamentável, né, que essas situações, né, ocorram, né, dentro de uma empresa pública, né, que está aí negando de dar um aumento para os trabalhadores. A rodoviária, inclusive, foi elogiada pela Agergs, a Agência Gaúcha, né, das empresas dos terminais rodoviários, como excelência em qualidade na prestação de serviço. Se ela ganhou esse título, esse elogio, é graças aos trabalhadores e é por isso que eles estão em greve. Pessoal, para terminar o programa, não tem mais vídeos, eu tenho 1 minuto aí para acabar, Wagner. Só informando, os guardas municipais, em assembleia realizada agora à tarde, né, definiram, aí em virtude do total descaso do governo com eles, né, a informação é da nossa vice-presidente Tatiane Rodrigues, que estava nessa assembleia à tarde, e os guardas municipais, né, definiram aí para deflagrar a greve, né? A greve aí dos também guardas municipais foi aprovada pela falta de atendimento por parte do governo às reivindicações da guarda, sendo o último, no caso a greve, o último instrumento de luta e de pressão para que se obtenha uma resolução definitiva para os problemas existentes. Conforme a nossa vice-presidente, a primeira atividade dos guardas municipais em greve será o comparecimento na Câmara terça-feira de manhã, a partir das 9 horas. Então, trabalhadores da Interpel em greve e guardas municipais em greve. Esse é o resultado da administração Eduardo Leite. Por fim, aqui eu só quero ler uma mensagem que eu vou responder rapidamente. Um beijão para Fátima, né, que disse que entrou com pedido de incentivo em fevereiro e não recebeu nada. Estou ligada. Fátima, beijão para ti. Fátima, depois tu me disse se tu procurou o SIMP para que o SIMP protocolasse diretamente para o prefeito. Porque quem protocolou lá na administração era para procurar o SIMP, para o SIMP encaminhar para o prefeito. Se tu ainda não fez isso, vai lá no SIMP, e se tu já fez, tem que ingressar com ação judicial. E a última mensagem, que é referente aos guardas municipais, gostaria de saber por que as viaturas da Guarda Municipal ficam em cima das calçadas e o nosso carro não pode. Não temos os mesmos direitos. Só para concluir, veículos da Guarda Municipal, veículos de fiscalização de trânsito, viaturas policiais, sejam da Brigada, dos bombeiros, agentes de trânsito, ambulâncias, tá no Código de Trânsito Brasileiro. São veículos que gozam de livre parada, estacionamento em circulação, justamente se nessas situações eles estão em efetivo exercício da função, ou seja, são veículos que gozam de livre parada, estacionamento e circulação. É lei 9.503 do ano de 97, lei federal. São veículos que no exercício da função, né, no atendimento das suas atividades, gozam de livre parada, estacionamento e circulação. Isso é lei. E o condutor comum não goza do mesmo direito porque o seu veículo é um veículo particular e existem infrações específicas para o condutor que estacionar seu veículo particular na calçada, que estiver atrapalhando, enfim. Então, veículos policiais, ambulâncias, veículos de fiscalização gozam de livre parada, estacionamento e circulação, desde que estejam em funcionamento, em atividade ali para a prestação do serviço que é inerente, né, à polícia, à ambulância, aos guardas, aos agentes, enfim, né, isso é lei federal, é o Código de Trânsito Brasileiro. Bom, pessoal, terminamos o nosso programa aqui, desejo a todos um bom final de semana, prometendo retornarmos sexta-feira que vem. Até lá!